Eu não nasci pra isso. Eu preciso sair. Eu preciso ver gente. Eu preciso bater perna. Bom dia, gente. Beleza? Bom, estão em casa aí, estão estudando, não percam o foco. Eu vou começar a tratar aqui de um assunto que é processo de formação de palavras, um assunto para nós que estamos preocupados com o vestibular extremamente importante, cai com uma frequência muito grande. A gente precisa dos conceitos anteriores, né, os conceitos de classe de palavras que nós abordamos já durante as aulas, para poder falar sobre esse assunto. Eu vou dividir esse assunto em alguns vídeos, para os vídeos não ficarem muito extensos, certo? Nesse primeiro vídeo a gente vai apresentar alguns conceitos bem básicos, por isso está ali parte 1. O conceito básico de morfema, os tipos de morfema. No segundo vídeo eu vou apresentar alguns exercícios da FUVEST e da Unicamp que falam sobre esse assunto. E no terceiro vídeo a gente fala dos processos de formação de fato, beleza? Então, para a gente começar, a gente tem que definir um conceito que é muito importante, que é o conceito de morfema. Então, vamos pensar o seguinte, né? O que é um morfema? A definição de morfema é a menor parte significativa de uma palavra. Como assim, professor? A menor parte que tenha significado. Por exemplo, vou pegar aqui uma palavra como, vou colocar aqui para escrever, uma palavra como filosofia. Filosofia. A gente sabe que essa palavra, e aí na aula de filosofia, geralmente essa é a primeira aula de filosofia, o professor ele explica pra gente qual que é a origem desse nome, né? Então, filosofia, que é uma palavra grega, peraí que eu perdi o cursor do mouse aqui. Filosofia, que é uma palavra grega, ela é formada por dois pedaços. Lembra? Philo, que significa amor, significa atração e tal, e Sofia, que significa sabedoria, conhecimento, certo? Então, originalmente, a palavra filosofia significa amor ao conhecimento. Então, a gente diz que essa palavra é formada por dois morfemas. Ela é a união de dois pedaços que existem, não em português, são morfemas gregos, isso é importante, isso vai ser bem importante para a gente depois, mas dois pedaços cujos significados existem e que a palavra é a união desses dois. Por exemplo, esse mesmo filo que acontece aqui em filosofia, ele ocorre, por exemplo, quando a gente fala de cinéfilo. Conhece essa palavra? O que é um indivíduo cinéfilo? Vou colocar um pingozinho aqui. Cinéfilo é aquele que gosta, que é viciado em cinema. Ou é o mesmo que ocorre, por exemplo, na palavra pedófilo, que é aquele que gosta, só que aqui numa conotação diferente, uma conotação que a gente atribuiu, né, uma conotação sexual, mas aquele que gosta de criança. Esse pedo, por exemplo, é o mesmo que ocorre em pediatra, é o mesmo que ocorre, por exemplo, em pedagogo. Percebem que essas palavras, todas elas estão no campo semântico da criança e que usam o mesmo radical, o mesmo pedaço de palavra. Tranquilo? Isso é o que a gente chama de morfema. Okay. Porém, a gente tem que tomar um cuidado com o seguinte: o vestibular não está muito preocupado com palavras de morfemas que usam morfemas de outras línguas. Ele está preocupado com morfemas do português. Então, no português ocorre a mesma coisa? Sim. Então, eu vou pegar aqui três palavrinhas. Vou colocar primeiro duas. Por exemplo, a palavra sol e a palavra solar. O que ocorre com essas duas palavras aqui? No primeiro caso, a gente tem uma única palavra, perdão, aqui também tem uma única palavra, mas uma palavra formada por um único morfema. Como assim, professor? Essa palavra ela é indivisível, né? Ah, professor, não posso tirar o S aqui, o S tem sentido. Não, não tem. Ah, o S não é plural? É, mas não aí, vocês concordam? Então, sol é uma palavra indivisível. A gente diz que ela é formada por um único morfema. A gramática dá um nome a isso de palavra primitiva. Tranquilo?
Então, o que é uma palavra primitiva? É uma palavra formada por um único morfema. Agora, no caso de solar, o que a gente tem? A gente tem aqui, ó, sol, que é o mesmo sol que está aqui, certo? E ar, que é, cuidado aqui, esse ar, que é um outro morfema, né, um outro pedaço de palavra, mas não é o mesmo ar que aparece, por exemplo, em ar-condicionado. Lá em ar-condicionado é ar no sentido de atmosfera, certo? Tá passando uma moto aqui, deve ser o meu iFood. Daqui a pouco eu vou interromper o vídeo para almoçar. Esse ar que está aqui é o ar que tem uma função meramente gramatical. Que função é essa? É transformar um substantivo, no nosso caso sol, em um adjetivo, solar. Isso ocorre, por exemplo, quando a gente fala de hospital, que é um substantivo, para formar o adjetivo hospitalar. De escola, que é um substantivo, para formar o adjetivo escolar. Tranquilo? Então a gente diz que essa palavra aqui é formada por dois morfemas. Não é, portanto, uma palavra primitiva. Nesse caso, é uma palavra derivada. A gente vai falar sobre esse nome no terceiro vídeo, ok? Professor, uma palavra pode ter 3 morfemas? Sim, por exemplo, vou pegar essa palavra aqui, ó, ilegalidade. Certo? O que ocorre com essa palavra? Ela tem claramente 3 pedaços que a gente consegue descrever o significado. Por exemplo, o i, lembra o que é esse i? Legal, algo referente à lei, e esse idade. Então aqui a gente tem uma palavra que é formada por 3 morfemas. Ela é também uma palavra derivada, isso vai ser importante para a gente depois. Consigo descrever a função de cada um desses 3 morfemas? Meu cabelo tá arrumadinho, né? Tá. Consigo descrever? Sim. Por exemplo, legal é algo referente à lei. Esse i é aquele que tem ideia de negação, concordam? E essa idade, a idade de faixa etária, de quantidade de anos, por exemplo, quando eu falo idade média, não é. Esse idade aqui é aquele que é utilizado para, olha que interessante, ele também tem uma função meramente gramatical, mas tem uma função, certo? A função dele é transformar um adjetivo em um substantivo. Então, por exemplo, ilegal é um adjetivo, né? Uma ação ilegal, um ato ilegal. E aí eu quero transformar isso num substantivo. Ilegalidade. Por exemplo, ele ocorre em outras palavras? Ocorre, por exemplo, eu tenho lá o adjetivo imoral. E aí eu quero transformar num substantivo, imoralidade. Tranquilo? Certo? Vou pegar um outro caso aqui, que vai ser importante para a gente depois, e só depois. Por exemplo, palavrinha típica, essa daqui. Beija-flor. O que ocorre com essa palavra beija-flor? Ela também é formada por 2 morfemas, concordam? 2 pedacinhos de palavras que também existem sozinhos, certo? O verbo beijar e o substantivo flor. Porém, diferentemente de solar, que eu coloquei aqui, que é uma palavra derivada, a palavra beija-flor é uma palavra composta. Opa, eu fiz um negócio aqui. Uma palavra composta. O que é isso? Isso a gente vai definir daqui a pouquinho, tranquilo? Então ela tem 2 morfemas, porém é um outro tipo de relação que ela cria, ok? Como é que você tem feito para se exercitar? Ou fico segurando a bebê no colo o tempo todo, fazendo exercício com ela e dando uns rolos. Bom, voltando aqui, depois do memezinho para dar uma quebradinha aí, né? Nos momentos tensos. Eu queria estar na praia agora, mas estou trancado em casa. Então vamos lá. A gente vai falar então de tipos de morfemas, ok? Vão ser basicamente 3. E esses 3 já apareceram lá nos exemplos que eu dei no slide anterior. Então, o que é um radical? O radical é um morfema que a gente pode definir assim. Ele é a raiz de uma palavra. Como assim, professor? Como que eu sei qual que é a raiz de uma palavra? Vou pegar lá o caso de solar, o caso que a gente usou lá no outro lado, no outro slide. Eu tenho 2 morfemas, certo? Qual dos 2 que é o radical? O radical aqui vai ser sol.
Por quê, professor? Porque é aquele radical que existe, aquele morfema que existe sozinho, tranquilo? Ah, mas ar, tem um alarme chato aqui agora. Ar também não existe sozinho? Sim, mas não é o mesmo ar de ar-condicionado, certo? Esse ar ele só existe colado num radical para ter aquela função que nós dissemos, que é transformar, nesse caso, um substantivo em um adjetivo, de hospital, hospitalar, de escola, escolar, de sol, solar, tranquilo? Ele só existe colado num radical para ter essa função. Então, o radical que existe aqui é sol. Quando a gente pega aquele outro caso, o caso que eu coloquei lá de ilegalidade, vou colocar aqui em cima, ilegalidade. É uma palavra que tem claramente 3 morfemas, certo? I, legal e idade. Ah, mas o I, professor, eu sei dizer o que é. O I significa negação. Ok, mas ele não existe sozinho. Imagina que se alguém chega para você e fala assim, ah, você vai ao mercado hoje? Aí você fala I, porque eu estou com coronavírus. Não, você não pode falar I para dizer não, né? Ele só existe colado em um radical. Tranquilo? Por exemplo, de moral e imoral, de possível e impossível. Aí eu consigo tornar uma negação. Esse idade, a mesma coisa, né? Não é o idade de faixa etária, de quantidade de anos. Ele só existe colado num radical para ter essa função. Então, quem que é o radical aqui? Legal, né? Algo legal é algo ligado à lei, tranquilo? Então, o radical é aquele pedaço de palavra que existe isoladamente, que existe sozinho. Anote isso no seu caderno. Se tivesse mais fácil de escrever aqui, na lousa eu teria escrito isso. Se tivesse mais fácil de escrever, eu teria escrito. O que é um prefixo? Bom, o prefixo também é um morfema. Só que eu quero que vocês lembrem do prefixo da seguinte maneira. O prefixo é um morfema preso, assim como o sufixo também é um morfema preso. Por quê? Porque o radical existe isoladamente. Ele existe como palavra isolada também, né? Ou pode existir grudado a alguma outra coisa. O que é, então, um prefixo? É um morfema preso, só que ele vem preso a um radical antes desse radical. Por exemplo, no caso de ilegalidade, eu tenho um prefixo? Tem, I. Esse I é um prefixo, certo? Tem sufixo? Tem, né? Esse idade. Esse idade é um morfema preso, ele só existe grudado em um radical, nesse caso um radical legal, só que ele vem depois. Então o sufixo ele vem depois. Aqui esse ar, lembrando que não é o ar de ar condicionado, já vou comentar esse assunto. Esse ar aqui também é um sufixo, tranquilo? Agora, o que a gente pode falar sobre palavras? Eu vou tentar apagar aqui para ficar mais fácil de a gente escrever. E palavras como... Palavras como beija-flor, que eu tinha escrito no slide anterior. O que acontece com uma palavra como essa? Ela é formada por 2 morfemas, concordam? Beija e flor. Ah, professor, então quer dizer que beija é um prefixo? Não, vamos lembrar. A definição de radical é aquele morfema que existe isolado. Então quer dizer que esse beija, ele existe sozinho, ele é o verbo beijar. Flor também existe sozinho. Então o que acontece com essa palavra? Ela não tem prefixo e sufixo. Ela é formada por 2 radicais. Diferentemente de solar, que é um radical e um sufixo, diferentemente de ilegalidade, que é um radical, um prefixo e um sufixo, beija-flor é exatamente isso que acontece. Tá claro? Eu tinha citado um outro caso, ou qualquer outra palavra composta assim. Por exemplo, se eu o exemplo da palavra ar-condicionado, lembrei. Então, o que acontece com a palavra ar-condicionado? Cuidado, esse ar que está aqui não é o mesmo ar que ocorre lá em solar, beleza? Esse ar aqui é o ar com sentido de atmosfera. Condicionado é uma palavra que também existe fora desse contexto. Trata-se, portanto, de uma palavra, assim como beija-flor, formada por 2 radicais. Isso aqui é uma seta, hein?
2 radicais. Tranquilo? Então é isso, gente. Ó, eu vou